Bem-vindas. Então, nós vamos começar a caminhar juntas e eu quero te convidar para você vir conosco, mas eu estou bastante entusiasmada em estar junto com vocês esse tempo. A Vivi, a esposa do pastor Euclides, vai estar com a gente também. Nós vamos estudar assuntos bem interessantes. Alguns vão mexer com a gente vai ter que rever. Outros a gente vai pensar um pouco mais, tomar algumas decisões, talvez, não sei. Mas eu quero que você venha conosco para que a gente esteja atenta ao que Deus quer falar com a gente agora nesse coração ferido que pede por pai. Para começar, lá em Tito, a gente tem algumas orientações bem claras. Eu quero ler um texto bastante importante, que diz assim, pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente. Começa como você achar melhor. Então, esse texto é bem difícil de entender, né? Mas é uma realidade para nós como cristãs. Falando em ser cristã, eu queria lembrar daquele grande momento que nós tivemos quando decidimos optar por Cristo Jesus na nossa vida. A gente pode lembrar de alguma época na nossa vida muito decisiva, ou foi num momento difícil, ou foi alguma coisa muito impactante que a partir daí mudou totalmente a nossa vida. Para algumas pessoas assusta, de repente, tudo que ela pensou de maneira diferente até aí. Ser cristã. O que é ser cristão? É ter uma nova vida? Queria que você pensasse comigo. Tudo foi resolvido no momento em que você aceitou a Cristo? Eu acho que não, né? A alegria, a paz tomaram conta, os frutos são naturais que acontecem na nossa vida, mas aí nós temos que lidar com algumas questões que vão aparecendo no decorrer da nossa vida, né? Eu queria que você pensasse comigo, como é que Deus vê o teu passado? Como é que Deus vê antes de você o conhecê-lo, antes de você ter convidado Ele para caminhar contigo, de ter dito, Senhor, agora eu quero que o Senhor cuide da minha vida, eu quero que o Senhor me oriente, me leve para os rumos e caminhos que o Senhor tem preparado para mim. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que faz a gente olhar para dentro de nós e verificar de que algumas coisas são muito verdades, né? E ele fala aqui no versículo 3, Tito 3:3, que antes de Cristo as pessoas eram insensatas, desobedientes, escravos de paixões, desgarrados, sem orientação, sem rumo. E no versículo 4 ele entra, né,
Tito está lembrando aqui, Paulo está lembrando para Tito, né, para orientar a igreja, ele diz: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, e ele nos salvou, não foi por obras. Então, quem sou eu hoje, né? Quem eu quero ser? Tem algumas coisas que nós precisamos olhar e verificar. Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro, voltando um pouquinho, no capítulo 2, 11, 13, diz assim, ó. Capítulo 2 de Tito, do versículo 11 até o 13. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa, a graça, aqui nos chama a atenção, né? A graça de Deus. O que é a graça? É um presente que nós não merecemos. Ela nos educa para que, regeneradas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, nós temos um presente aqui que é a salvação. Nós não merecemos, mas nós ganhamos, e a partir daí a graça, se nós tivermos a consciência do que é essa graça, nós vamos perceber de que ela vai mudando a nossa mente, vai mudando a nossa maneira de agir e de viver. Aí eu fico pensando, né? Aonde que nós vamos buscar esse entendimento e esse crescimento, né? É só num lugar, na palavra do Senhor. E quando nós nos convertemos, uma das coisas, um dos conflitos que a gente tem muito grande é a tentação que nos pega, que nos abate, que nos faz pensar, que às vezes nos faz parar no tempo, né? Sabe, tentação quer dizer opressão ou provação. É olhar para trás, é sentir culpa, coisas que a gente não quis fazer, pessoas que nós magoamos, coisas que nós dissemos, ficar olhando para trás e a gente daí não sabe bem como agir diante disso, como resolver, né? Outra coisa é sentir-se tentada a praticar os mesmos erros do passado. Então nós vamos olhar, vamos verificar que a gente só vai conseguir vencer esses obstáculos que é a tentação, ela vai nos perseguir, mas com relação às questões que ficaram para trás, que estão nos atrapalhando nos relacionamentos, é só a palavra que vai nos mostrar. Nós temos que entender que nós vamos ter tentações. A palavra tem que objetivo para nós? Qual é o propósito que Deus nos deixou a tua palavra? É para que nós sejamos convencidos. A palavra nos mostra o erro, nos convence daquilo que não agradou a Deus, daquilo que não foi bom para a nossa vivência. A palavra também serve para nos corrigir, ou seja, se não deu certo, não foi bom, então eu vou mudar o rumo. A palavra, então, ela convence, ela corrige e também ela nos educa. Ela cria em nós uma nova mentalidade, uma nova mente, como a Bíblia fala. Nós vamos estudar mais para frente isso, né? E lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção
para a educação na justiça, a fim de que todo servo seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse versículo é fantástico, porque ele mostra tudo o que a Bíblia é e qual é o propósito que ela tem na nossa vida. Vejam bem, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar, a fim de que todas nós estejamos sendo preparadas para sermos perfeitas ou a caminho da perfeição, para que a gente possa exercer boas obras, para que a gente possa viver de maneira digna a agradar ao Senhor. A outra questão que nós podemos aqui falar é a questão de quando nós começamos a estudar a palavra, nós começamos a conhecer quem é Deus, qual é o caráter dele. Eu queria aqui colocar para vocês algumas questões de conhecendo o caráter de Deus. Eu preciso, para conhecer alguém, para tomar um compromisso, eu preciso conhecer essa pessoa. Então eu vou me aproximar dela, eu vou tentar entender a sua história, eu vou tentar verificar o seu passado, eu vou ver, analisar se realmente esse relacionamento eu vou conseguir caminhar com essa pessoa ou não, no caso dos nossos namorados, maridos, amigas, outras pessoas que passam por nossa vida. A gente procura primeiro conhecer a pessoa para depois, então, assumir um compromisso. Não estou dizendo que você tem que conhecer totalmente Deus para assumir um compromisso, não. Mas quando você conhece o caráter da pessoa, no caso nós estamos falando de Deus, nós vamos verificar que vale a pena conhecê-lo, porque Deus é aquele que nos orienta, é aquele que nos trouxe até aqui, não é? Então, a primeira coisa que eu queria falar é que a Bíblia nos mostra, né? De que Deus nos ama incondicionalmente. Em Romanos 5:8, tem um texto que nós conhecemos bem, né? Mas Deus prova seu amor por nós pelo fato de permitir que seu Filho Cristo Jesus morresse por nós quando éramos pecadores. Então, aqui fala bem claro que Deus nos ama quando nós não existíamos ainda. Isso é fantástico, porque quem é que nos amou antes de nós nascermos, a não ser nossa mãe? Então, Deus nos ama tanto que, além de nos amar antes de nós nascermos, Ele já tinha providenciado salvação para nós. A outra questão muito forte que a Bíblia nos mostra é de que, no caráter de Deus, Ele é compassivo. Através de Jesus Cristo, a gente vê diversos fatos quando Jesus andou na terra. Mateus 9:36 diz que Jesus se compadeceu das multidões. Ele de longe percebeu que as pessoas estavam precisando de ajuda. Lá em Efésios 2:4 e 5, diz que Deus é rico em misericórdia, dando Jesus como Salvador. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que a sua presença em nós, apesar de nós e nossos erros. Vou dizer de novo. A presença de Deus está em nós, apesar de nós e de nossos erros. Deus não desiste de nós. Isso é muito bom, não é? Então, é uma promessa, mas também é um alento para nós que dizemos,
Deus não está nos olhando, não. Deus é compassivo e Ele nos ama e Ele nos perdoa. Então, por isso nós podemos olhar em frente e seguir o nosso caminho, apesar daquilo tudo que aconteceu conosco. Vamos falar de mais uma característica de Deus, que é a fidelidade dele. A gente pode perceber no nosso dia a dia a fidelidade de Deus, né? Mas vamos ver um texto que me chama muito a atenção, que diz que se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2,13, se você quiser verificar, né? Isso me faz viver com mais tranquilidade, porque é uma promessa que às vezes a gente não se dá conta. Mesmo se nós não somos fiéis ao Senhor, Ele é a nós. Isso me leva a pensar de que eu tenho que ter estabilidade, ou eu posso ter segurança, porque Ele é fiel para comigo. Então eu penso que Deus nos dá estabilidade espiritual e emocional diante da vida. A gente está atravessando um momento muito difícil, onde nós como mulheres temos que decidir algumas coisas, temos que se reinventar, mudar o nosso dia a dia, estar mais perto dos nossos queridos. Tudo está muito diferente, ou quem não pode estar tem que fazer uma jornada bem difícil, tem sido bastante cansativo para algumas, mas Deus é fiel para nos ajudar a caminhar de tal maneira que nós não percamos a esperança. Então, esperança no meio de problemas e apuros. Questões para resolver, questões nossas, questões com outras pessoas. Então, é basicamente isso que nós vamos estar conversando durante esse curso. Conhecendo um pouco mais do caráter de Deus, nós vamos caminhar juntas, verificando algumas questões que nós sabemos de que a Bíblia nos dá promessas para continuarmos. Eu queria ler mais um texto com vocês, que fica em 2 Timóteo 3:1. Ele mostra algumas coisas que chamam bastante a atenção da gente. Diz assim, Paulo falando a Timóteo: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo, prestem atenção, e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Esse texto fala tantas coisas, né, que nós estamos vendo hoje no nosso mundo. Mas ele fala aqui de mulheres tolas. Mostra uma cena de mulheres que só ganham conhecimento, mas não aprendem nada, não têm conhecimento da verdade.
Isso me chama a atenção que nós temos que tomar muito cuidado com os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos nesse meio. Pessoas egoístas, avarentos, desobedientes aos pais, ingratos, pessoas ímpias, sem afeição natural. E aqui termina falando de mulheres tolas, né? Eu não quero ser essa mulher tola, eu quero crescer, eu quero desejar isso para todas vocês. Nós vamos ter tempo de verificar o quanto nós estamos olhando para dentro de nós mesmas e dependendo de Deus, né? Esse texto é muito forte. Eu queria deixar com vocês algumas coisas para vocês pensarem essa semana. Na semana que vem nós vamos voltar, nós vamos ter a Vivian, a esposa do pastor Euclides, nos ajudando. Nós vamos falar sobre um assunto bastante importante, né? A gente vai se basear por este livro aqui. Se você quiser adquirir ou baixar, Mulheres em Apuros, da Marta Piz, Soluções Bíblicas para Problemas que as Mulheres Enfrentam, da editora Fiel, tá? E eu desejo que vocês tenham um tempo gostoso, nós tenhamos um tempo gostoso de troca. É uma pena que nós não podemos estar ao vivo, né, pessoalmente, para estarmos compartilhando, mas a partir da semana que vem eu quero deixar o meu e-mail da Vivi para a gente ir conversando e também ouvindo o que vocês têm para nós trocarmos, para nós crescermos juntas. É esse o meu desejo, né? Mas eu queria deixar uma pergunta para você durante essa semana estar atenta. A pergunta é: você tem percebido a fidelidade e o amor de Deus no seu dia a dia? Com toda essa corrida, com toda essa mudança de dia a dia, às vezes nós podemos estar com o nosso coração pesado, com o nosso corpo doído, mas eu queria que você se esforçasse durante essa semana para, se possível, anotar. Ou pega o seu telefone, se você não tem um bloco de anotações, vai fazendo ali. Hoje Deus mostrou seu amor através de uma resposta, através de um ato de bondade por alguma coisa. Eu não sei, cada uma tem a sua vida e Deus se manifesta, mas nós temos que reconhecê-lo no nosso dia a dia, para que nós possamos viver de uma maneira mais sábia, menos tola, como a Bíblia fala aqui, mas com mais sabedoria, com mais tranquilidade, sem nos importar tanto com pequenas coisas, mas sim reconhecer Deus nas pequenas coisas e agradecer por isso. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, como eu aprendi com esses textos. Sempre que a gente lê a palavra de Deus de novo, ela nos traz a memória, nos aviva, nos levanta e nos anima a continuarmos. Eu quero terminar pedindo que Deus esteja abençoando a cada uma. Pai querido, obrigado por esse momento, por esse estudo que fala tão profundo, Senhor, do teu caráter, da salvação que nós temos, do teu amor e de tudo aquilo que o Senhor tem sido para nós. Quero te pedir que o Senhor esteja abençoando a cada uma, Senhor, que tem decidido caminhar conosco nessa matéria sobre mulheres. Nos abençoe, Senhor, é isso que nós te pedimos no teu nome.